Então vamos lá, pessoal. Ó, eu coloquei aqui para vocês relações e introduções às funções. Primeiro a gente vai ver o que são relações, turma. Para você aprender o que são relações, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente relaciona duas grandezas, por exemplo, velocidade e tempo, você consegue montar uma fórmula. Por exemplo, se for movimento uniforme, a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Quando você relaciona, por exemplo, o lucro de uma empresa com os dias que estão passando, você monta uma relação de lucro com o tempo. Então, turma, toda relação é uma associação entre duas grandezas. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Essa é a diferença. E para começar a aprender relações, a gente vai ver par ordenado. O que é par ordenado? O par ordenado, ele é um ponto onde a ordem importa. Primeiro o x, depois o y. Por exemplo, se eu estou falando que esse par ordenado à esquerda é igual a esse par ordenado à direita, então o primeiro número 2x menos 1 tem que ser igual a 3. Então você escreve isso. 2x menos 1 tem que ser igual a 3. Da mesma forma, a direita y mais 1, a direita 4. Então, se esses pares ordenados são iguais, então y mais 1 é igual a 4. Então, quem é o x, quem é o y? Facilmente, se a gente isola aqui, passo 1 para o lado direito e troco o sinal. 4 dividido por 2 é 2, então nosso x é 2. E aqui o nosso y é 3. Então, para esse par ordenado à esquerda ser igual a esse par ordenado à direita, o x tem que ser 2 e o y tem que ser 3. Então, vamos lá. Tranquilo, vou te dar exemplo disso aqui, tá? Agora vem para cá, ó. Exemplos de pares ordenados. Então, por exemplo, eu tenho o par ordenado 3, 4. O que significa isso? Você vai 3 para a direita. E quantas unidades para cima? 4. Aqui você tem um par ordenado. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse é o ponto 3, 4. Você poderia colocar o ponto B, por exemplo, o ponto menos 5 e 2. O que significa? Você vem menos 5 para a esquerda, que é o x. 1, 2, 3, 4, 5. E o y você sobe 2 unidades. 1, 2. E aí você determina, olha que legal, o seu ponto B. Ah, eu poderia achar o ponto C. Ponto C, por exemplo, 2 menos 1. Então você vai 2 para a direita e menos 1 para baixo. Esse é o ponto C. E aí você poderia ir no ponto D. Menos 4, menos 3. O que significa? Menos 4 para a esquerda, menos 3 para baixo. Então aqui, ó, você tem o ponto D. Agora presta atenção. Esse ponto aqui, turminha, esse ponto aqui, qual que é? Esse ponto é a origem do sistema cartesiano, é o 0, 0, é onde começa. Então o que eu quero fixar? Toda vez que você tiver um par ordenado, a ordem importa. Então, por exemplo, o par ordenado 3, 4 é diferente do par ordenado 4, 3. Concorda comigo? Quando você tem 3, 4, é diferente de 4, 3. A ordem importa. Porque nesse caso aqui, você iria 4 para a direita e 3 para cima. Se eu te falo do par ordenado 1, 2, ele é diferente do par ordenado 2, 1. Porque a ordem importa. Beleza?